O Diabo Veste Prada 2, também conhecido aqui no Brasil como O Tinhoso Veste Shen, um legacy sequel lançado 20 anos depois pela Disney. A Disney também precisa pagar seus boletos, então ela ressuscita franquias e lança novos filmes para que eles deem lucro com maior certeza do que investir em novas franquias. Normalmente são algumas bizarrices aí desses filmes, mas nem sempre. O Diabo Veste Prada 2 acabou me surpreendendo em muitos aspectos. Então bora lá saber o que eu achei desse filme. Fica comigo até o final que eu vou te falar. Bora lá? Olá. Eu, hein? Abriram as portas do brechó? Perdão. Quem é essa? Você conhece ela? Eu conheço. Eu sou a Andy Sachs. Andrea. Ela era uma das Emilys. Uma das... o quê? Então vamos ser honestos. O Diabo Veste Prada, ele tem o fandom dele, mas ninguém estava muito pedindo aí por essa continuação. Por quê? A história é muito bem fechadinha, muito bem construída, tem seu início, meio e fim, tem o arco de todos os personagens fechado. Em 2024 eles anunciaram que viria o mesmo roteirista, o mesmo diretor e o mesmo elenco principal, o mesmo quarteto ali, né? Da Miranda, do Nigel, da Andrea e da Emily. Mas aí fica aquela dúvida, né? Será que vai ser só um reencontro, um filme que reconta uma história muito parecida? Só que não. E aí esse filme já começa dando um pontapé inicial, estabelecendo a Runway em 2026 muito diferente. Depois do primeiro filme, a Andrea ela se torna uma jornalista e ela cresce nessa carreira, mas por alguma reviravolta, ela acaba voltando a trabalhar na Runway. E a Miranda recebe ela com aquela mesma cara antipática de sempre. O Nigel também, sempre muito amigável, sempre muito gentil. Então, o reencontro com esses personagens ele é muito caloroso, porque a gente gosta muito deles, a gente tem um carinho muito grande por eles. Mas é que tem uma virada interessante, porque a Runway, em 2020, era uma empresa de revista de moda. E agora, as revistas impressas já não têm o peso que tinham antes. Então, ela acaba sendo obrigada a produzir conteúdo online para consumo de moda que é palpável. Então, essa diferença de antes só produzir conteúdos e materiais palpáveis para agora digital mais palpável é algo que na nossa realidade quebrou muitas empresas. E a Runway está diferente disso. A Miranda, pela primeira vez, ela tem que admitir que a Andrea é melhor do que ela em algo, né? E agora a Andrea chega como essa produtora de conteúdo digital, né, de textos, e a Miranda precisa dela para avançar em algumas questões que ela não consegue sozinha. Essa inversão de posições para o primeiro filme, né, onde a Andrea era a mais inexperiente, agora ela chega com um pacote completo para auxiliar a Miranda, é uma das primeiras partes legais desse filme. Sobre a história como um todo, o primeiro ponto que eu quero falar é que o filme ele não trata a gente como bobo. Então ele não perde tempo explicando o que é a Runway, quem é a Miranda, quem é a Andrea, não. Ele parte do pressuposto de que você já sabe mais ou menos quem são esses personagens, e até se você não tiver assistido esse filme, ao observar pela tela ali, você percebe, é palpável a hierarquia de poder. Quem está no comando e quem não está. O segundo ponto é que esse filme evoca demais a atmosfera do primeiro. Ele está situado numa nova realidade, completamente diferente. Mas quando começa aquelas músicas, a Andrea andando como quem está desfilando na cidade, com as roupas muito diferentes dos outros. Um excelente exemplo disso é a viagem para Milão. Todos aqueles eventos que eles vão e que está todo mundo fotografando. E você vê aqueles eventos de moda, e a moda parece que é tão palpável, é tão real. Ele evoca muito bem aquela atmosfera do primeiro nível, do glamour da moda, né? Um detalhe interessante é uma atualização que eles fizeram quanto ao elenco. No primeiro filme, o elenco era, na grande maioria, de mulheres altas, brancas, cabelo liso, no máximo cacheado, e aqui já diversifica bastante. Essa diversificação aproxima um pouco mais o filme da nossa realidade atual, onde a gente sabe que os filmes dos anos 2000 eram muito unilaterais ali com o elenco deles, era todo mundo muito parecido, muito ator branco de olhos claros, né? Era um personagem que tem 30 anos, que falam que tem 16. Outro ponto que eu achei excelente também é um momento em uma reunião, em uma mesa, onde a Miranda quer falar algumas coisas e alguém corta ela falando, olha, isso não é muito aceitável falar esse tipo de coisa hoje em dia. E ela dá aquele sorrisinho assim, tipo, se eu pudesse falar, você ia me escutar agora. Então esse transporte no tempo funciona muito bem. Diabo Veste Prada 2 está muito bem atualizado. Agora eu quero falar da Miranda. Nesse filme ela é uma coprotagonista. Ela tem quase o mesmo tanto de tempo de tela do que a Andrea. E o personagem dela é muito mais bem trabalhado. No primeiro filme, a Miranda ela era uma antagonista, né? O papel dela era se opor à Andrea para formar a Andrea.
E até que em algum ponto lá do primeiro filme nós víamos problemas pessoais da Miranda e acabávamos torcendo ali um pouquinho por ela por conta desses momentos. Fora isso, não. A gente jamais torceria por ela. Agora, nesse segundo filme, não. Desde o início do filme, nós vemos ela passando por problemas que são mais comuns a nós. Nós vemos uma Miranda com um brilho no olhar um pouco mais diferente. Como eu falei, o filme está muito bem situado no tempo, então todos aqueles personagens tiveram um crescimento pessoal, profissional, e a Miranda também teve. Existe uma cena no filme onde ela senta para conversar com o marido e a gente percebe no olhar dela o quanto ela está perdida. E às vezes é só uma lágrima que sobe ali no olhar dela, caladinha, e a gente percebe o quanto ela está perdida. E essa vulnerabilidade dela se expor para o marido, perguntar o que ele acha e tudo mais. E aí ele dá um conselho muito legal para ela, que eu não vou falar para não dar spoilers do filme. Mas a Miranda, ela é muito mais humana nesse filme, que faz a gente se aproximar muito mais dela e torcer por ela desde o início. A Meryl Streep é absurda, é uma atriz absurda, não tem comparação no nível de entrega dela. Cada filme que ela faz, ela surpreende demais. Parabéns, baita personagem. Agora o Nigel, para mim, ele é o coração do filme, ele é a cola que une todos os personagens. Eu vi algumas análises falando que ele estava subaproveitado. Eu concordo em partes, porém, eu acho que essa trama não tinha muito mais como usar ele. A trama foi feita para rodar com outros personagens. Agora, nós vemos ele durante o filme se movendo nos bastidores, silenciosamente organizando, colocando algumas pessoas nos lugares corretos, cuidando da Miranda, cuidando da Andrea. Ele é um personagem todo coração. Ele é um dos personagens mais legais de ver desse filme e sem falar muito, sem gritar para ninguém, sem dar um tapa na mesa. O Nigel é fera. E o Stanley Tucci, que é o ator que interpreta ele, entrega isso com uma simplicidade muito grande. Então, uma frase que eu gosto muito, que ela fala que a simplicidade é o mais alto nível de sofisticação. E eu concordo com isso. O Stanley aqui entrega com uma simplicidade tão grande e esse personagem parece que é feito assim, ó, sob medida para ele, sabe? Agora, a Andrea do segundo filme, ela é muito mais profissional. Ela ainda tem aquela visão assim de boa fé no mundo, de enxergar o mundo com bons olhos, mas quando o mundo decepciona, ela ainda consegue se virar bem. Então, naquele primeiro filme, ela era muito meninona e tudo mais. Quando surgia um problema, muitas vezes ela parava para chorar, não sabia como resolver. Agora não, ela se vira, ela faz alianças, ela corre atrás e ela se resolve. Ela ainda faz cagadas, mas ela consegue resolver as próprias cagadas. A reação da Andrea quando ela vê a Miranda pela primeira vez no filme é a mesma da nossa. Tipo, uau, que personagem massa, né? Poxa, a Miranda é muito legal. A Andrea, ela chega para trabalhar na Runway como uma profissional premiada, já credenciada. Então, quando ela tem cena com a Miranda, a gente sente a tensão do orgulho dos dois lados, né? As duas têm ali o seu orgulho. A Miranda, muito mais do que a Andrea, né? Mas agora a Andrea, ela não veio para simplesmente agregar, para ser o badeco, né, da Miranda. Ela veio para ser profissional, para resolver. Ela está se sentindo ali com a bola na frente do gol, pronto para bater pênalti. E tudo isso é construído de uma maneira que toda vez que a Andrea reage a Miranda é uma reação que seria parecida com a nossa. A expectativa da Andrea com a Miranda é parecida com a nossa também, quando a gente vê esse pentelho. Tem um subtexto nesse filme que eu achei muito interessante. Em um determinado jantar, na frente de um quadro assim da Santa Ceia, um personagem cita que daqui a algum tempo nós só teremos IAs fabricando moda, né, fazendo moda, produzindo conteúdo e as pessoas consumindo o que as IAs produzem. Esse subtexto eu acho ele muito apropriado para esse tempo. E não teria como eu discordar mais dessa fala dele. Sabe por quê? A IA, ela só reproduz conteúdos com os quais ela aprendeu. E quem produziu esses conteúdos com os quais ela aprendeu? Seres humanos. Nós temos visto muitos empregos sendo substituídos por sistemas, por IAs. Agora, eu observo muito quanto a isso. O meu desejo é que eu seja um produtor de conteúdo, um criador, do qual as IAs copiam, com o qual elas aprendem. Eu creio que, em relação ao Runway, por exemplo, esse texto era muito conveniente, porque a moda que elas produzem não tem como ser replicada, ela pode ser imitada pela IA. Agora, feita igual não, porque a criatividade do ser humano ela tem um quê de loucura que as IAs não conseguem ter. Então, a arte produzida por um ser humano, ela atravessa o tempo, assim como aquele quadro da Santa Ceia que está lá na parede, percorreu aí séculos, né, sendo cuidada e sendo restaurada para chegar naquele ponto ali
em estado próximo da perfeição. Então a arte humana, ela transcende o tempo. Não tem como as IA simplesmente nos substituir assim, não vai ser tão fácil, não vai ser tão fácil. Dito tudo isso, eu não vou pegar leve com esse filme, não. Eu creio que ele tem algumas questões que ele aborda com muita superficialidade. Por exemplo, essa questão das IAs poderia ser muito melhor aprofundada, produção de conteúdo na era digital, a falência do jornalismo perante as outras redes sociais que propagam notícia muito mais rápido e algumas com mais confiança das pessoas. Há muitos perfis no Instagram que as pessoas confiam mais do que em fontes jornalísticas, porque para achar que a fonte jornalística é corrompida por uma opinião pessoal do escritor, e por aí vai. Elas confiam mais na opinião pessoal do escritor, né, do produtor de conteúdo. O papel dos influenciadores de moda, e por aí vai. Essas questões são levantadas, são todas bolas para o alto, mas que não são, né, muito aprofundadas. Eu acho isso um ponto fraco do roteiro, porém, no que ele se propõe a tratar, eu acho que ele funciona muito bem. A dinâmica entre os personagens é muito boa, a imersão nesse universo é muito legal. Ele sabe ali o cenário do primeiro filme, ele reconstrói o que precisa para produzir esse segundo filme. Tanto é que no meio do filme ele tem uma virada e ele vira completamente outra coisa, indo para um outro caminho muito diferente do primeiro, que faz com que esse roteiro seja muito mais enriquecido. Eu acho que dava para fazer muito mais com esse roteiro, com as questões dele, porém, como Legacy Sequel que ele se propõe a ser, eu acho que ele é um excelente filme. Agora, eu costumo dar nota para os filmes, só que eu quero remover esse sistema aqui do canal, porque a nota nem sempre expressa, às vezes, as sensações que eu tive assistindo o filme. Ao invés disso, eu quero usar um sistema de reações a partir desse vídeo. Tem um canal que eu gosto muito, que é o do Super 8, do Otávio Gar. Se um dia algum vídeo meu chegar até ele, saiba que eu sou um grande fã seu. E eu quero usar um sistema similar ao dele, onde ele fala, e essa foi a minha reação enquanto assisti o filme. Então, a partir de agora, no lugar da nota, eu quero dizer, e foi assim que eu fiquei enquanto assistia ao filme. Eu quero uma parte 3, sem vergonha nenhuma de dizer isso. E você, já assistiu esse filme? Concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários, respondo o máximo que eu puder. Me conta aqui nos comentários. E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais, um abração.